Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Ele é santo, Ele é poderoso. Nos diz a palavra que Isaías diz lá no capítulo de número 6, que viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a glória do Senhor encheu o templo. Louvado seja Deus. E a palavra vem dizer que querubins e serafins louvavam e conclamavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Glória a Jesus. Nos diz a palavra que o Senhor, Ele vinha conversar com Adão ali todo o cair da tarde, e eu imagino que Adão, louvado seja Deus, não tinha naquela época ansiedade, porque o homem ainda não tinha caído no pecado, mas eu imagino que Adão deveria sentir uma saudade e deveria sentir vontade de falar com o Senhor. E no dia de hoje é muito diferente de como era no início, devido à queda do homem. Está escrito que era Deus quem vinha falar com o homem, mas agora somos nós que precisamos estar em constante busca pelo Senhor. Mas eu acho interessante que antes a palavra relata que Deus, Ele vinha falar com Adão apenas ao cair da tarde. E hoje, louvado seja Deus, nós podemos falar com o Senhor a todo momento, a todo tempo, a todo exato momento. Seja por intermédio de palavras, por intermédio de pensamento, seja por oração. Deus, Ele está sempre pronto para te ouvir. E eu gostaria de lembrar a minha alma, a sua alma, o quanto Ele é grandioso, o quanto Ele é soberano, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é fiel, o quanto o nosso Deus, Ele é soberano, é majestoso. Louvado seja Deus. O trono do Senhor, Ele não fica vazio. O trono do Senhor não tem cadeira desocupada, nem sala do trono, louvado seja Deus, sem ninguém. Nós temos, aleluia, algumas compartições, e muitas das vezes esses locais, por algum determinado momento, seja à noite, seja numa troca de turno, louvado seja Deus, fica vazio. Mas Deus vem dizer que o trono dele, louvado seja Deus, não fica vazio o tempo todo. Aleluia, ainda que ele se levante. Porque a Bíblia vem dizer
E quando ele se levanta, a poeira dos seus pés, louvado seja Deus, aleluia, é o pó da terra. Está escrito que, aleluia, que Deus, quando se levanta, a terra é escabelo dos seus pés. O que significa isso? A poeira, louvado seja Deus. Quando Deus, ele caminha sobre a terra, sobre o mundo, louvado seja Deus. Forma-se ali uma poeira. É quando nós vemos as nuvens cessar um pouco, aquele sol que está muito quente. Ali é o Senhor caminhando no céu. E eu quero glorificar. Louvado seja Deus por ele nos trazer esta lembrança. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Salmos, capítulo de número 40. Eu gostaria de fazer a leitura contigo. E diz assim, versículo de número 1, Davi, Salmo de Davi para o músico mor. E diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que têm operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quisesse anunciar a eles e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse: eis que aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor. Tu sabes. E eu quero ler até aqui, porque o Espírito Santo ele tem uma direção para a minha e para a sua vida neste exato momento. E eu quero glorificar porque em tudo ele cuida de todas as coisas. E ele é bom. Nos diz a palavra que o salmista, ele vem falar acerca de algo muito interessante para mim e para você, principalmente nos dias de hoje. E louvado seja Deus. No versículo de número 5, ele diz algo sobre o nosso Deus muito importante, que diz assim: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Deus, ele continua operando maravilhas. Muitas das vezes, por Jesus já ter vindo na terra, por Jesus já ter realizado milagres, as pessoas não continuam vendo milagres. Mas eu sou um milagre, você é um milagre. Eu estar de pé sou um milagre, você está de pé é um milagre. Eu louvo a Deus pela minha vida e louvo a Deus pela sua vida aí também do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sou uma pessoa que eu passei da hora de nascer e o Deus Todo-Poderoso, mesmo assim, ele cuidou de mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu nasci um pouco, como dizem, roxo, mas o tempo todo Deus esteve no controle. E eu estar aqui, louvado seja Deus, todo esse tempo, com todas as investidas do inimigo, é uma maravilha do Senhor. Você está aí, passando por todas as aflições que você já passou, por todas as lutas que você já enfrentou, é maravilha do Senhor Jesus. Poder respirar é uma maravilha do céu. Poder ver é uma maravilha do céu. Caminhar é uma maravilha do céu. E o salmista vem dizer assim: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que têm operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Imagine só, que o salmista está dizendo que ninguém pode chegar diante de Deus e pode contar os pensamentos que ele tem a respeito de mim, a respeito de ti. Ninguém pode saber, aleluia, o que Deus ele pensa. É por isso que Isaías, quando ele vem falar a respeito de Jesus, ele diz: quem conhece a mente desse Deus? Não há ninguém a ele, ninguém igual a ele, nem ninguém acima dele. Porque tão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos, são os teus pensamentos. E
Deus ele veio falar de algo para mim e para você, que faz com que eu e você venhamos a ver essas maravilhas do Senhor. O salmista ele começa o Salmo 40 dizendo assim. Eu gosto muito desse salmo e ele fala muito ao meu coração. E no dia de hoje o Espírito Santo ele trouxe para que nós pudéssemos compartilhar e diz assim: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E Deus ele vem falar hoje sobre essa palavra que nós precisamos ter a todo momento do nosso dia, a todo momento do nosso mês, a todo momento da nossa vida, chamado paciência. Louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer que ele diz: esperei com paciência. Ele não esperou de qualquer jeito. Ele não esperou, louvado seja Deus, de forma agitada. Ele não esperou de forma ansiosa. Ele não esperou de forma desesperada. Ele esperou com paciência pela ajuda do Senhor. E nos tempos de hoje, muitas das vezes tem sido difícil esperar com paciência. Muitas das vezes esperar por uma cura, esperar por uma mudança. Muitas das vezes esperar por uma libertação. Muitas das vezes esperar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por um trabalho. Muitas das vezes esperar por uma esposa, por um esposo, pela conversão de um filho. Muitas das vezes é difícil esperar. Mas o salmista, ele vem falar que ele esperou com paciência no Senhor e o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Então eu entendo que enquanto Davi, ele esperava, ele clamava. E Deus vem dizer para mim e para você: enquanto você espera, me clama. Enquanto você está esperando, louvado seja Deus, por algo, clame a mim. Clame a mim que eu vou responder. E a palavra do Senhor vem dizer que Davi, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe quando é que Deus se inclina? Quando ele vê que eu e você estamos tendo paciência. Sabe quando é que Deus ele se inclina? Louvado seja Deus, quando vê que eu e você estamos clamando, mesmo diante da espera. Esperar não é algo muito fácil. E eu não falo apenas esperar das coisas que nós precisamos fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mas até quem sabe esperar um Uber, esperar um táxi, esperar um ônibus, esperar alguém chegar. Não é legal, não é verdade? A espera. Mas olha só o que diz a palavra do Senhor para mim e para você. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Eu entendo que essa palavra aqui lá no livro de Romanos, louvado seja Deus, ao qual Paulo ele fala para o povo romano ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vem falar a respeito do que Davi também já tinha sentido, que era necessário esperar com paciência. Ainda que se estivesse passando por um momento de tribulação, nos diz a palavra que Davi esperou com paciência para que Deus tirasse os pés dele de um charco de lodo. Eu vou entender que Davi ele estava em uma condição que não era favorável, mas ele esperou com paciência no Senhor. E o Senhor agiu. E Deus vem dizer para mim e para você que quando eu e você esperamos com paciência no Senhor, louvado seja Deus, orando, suplicando, glória a Jesus, Ele se inclinará e ouvirá o meu e o teu clamor. Está escrito, verso de número 4 do capítulo, louvado seja Deus, 40 do livro de Salmos, diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Está dizendo que bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que recebeu a presença do Espírito Santo. Bem-aventurado é aquele que entendeu, aleluia, o que Jesus veio fazer na terra e por que e para que ele veio. Bem-aventurado, louvado seja Deus, é aquele que confia e põe no Senhor a sua confiança. E pôr a confiança no Senhor é entender que nós precisamos esperar com paciência. E aqui, louvado seja Deus, eu vou falar mais uma vez a palavra que está lá no livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 12, para mim, para a sua meditação. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Se alegrar na esperança. Se alegrar na esperança quer dizer se alegre em esperar
em ter esperança por aquilo que você está clamando ao Senhor. Esse contexto aqui, se alegrar na esperança, é se alegrar na esperança de que algo vai acontecer. Aí está escrito: louvado seja Deus, sede pacientes na tribulação. Ô meu irmão, quem é que muitas das vezes consegue ter paciência em um momento de luta, em um momento de aflição, em um momento de dor, em um momento de escassez, em um momento onde você quer ver, louvado seja Deus, algo ser resolvido? E Deus vem dizer para você: sede, louvado seja o nome do Senhor Jesus, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e persevere na oração. Persevere na oração enquanto você espera por aquele milagre que tanto você tem colocado na presença do Senhor Jesus. Eu acho interessante, e quando Deus me deu essa palavra no dia de hoje, o Espírito Santo falou algo poderoso ao meu coração, que eu nunca tinha pensado tão a fundo a respeito disso, mas eu gostaria de compartilhar com você, porque Jesus, quando ele veio à Terra, Jesus, ele precisou também ter paciência. Ele precisou ter paciência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, principalmente porque Jesus é o Deus vivo. E Jesus estava no meio de um povo de impuros lábios, como disse Isaías. Jesus estava no meio de um povo que não cria que ele era Jesus. Mas antes de tudo isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele precisou esperar um tempo para que a promessa se cumprisse. Jesus precisou esperar um tempo para retornar para o Pai. Jesus precisou esperar. Perdão, eu troquei aqui as palavras, mas eu creio que você entendeu na presença de Cristo, porque somente Ele é perfeito. E a palavra do Senhor vem dizer que Jesus, ele esperou 30 anos para então dar início ao seu ministério. E quando Jesus esperou esses 30 anos, eu imagino que Jesus, ele sentia falta do reino dos céus. Jesus, ele sentia falta de estar ali no céu. Jesus, ele sentia falta. Eu tenho certeza, não tem como você sair de um lugar bom e você vir para um lugar que não é tão bom e você não sentir falta. E Jesus, ele foi paciente. Jesus, ele demonstrou essa paciência, esperando esse tempo sacerdotal, porque está escrito que ele é o sacerdote dos sacerdotes. E os sacerdotes só poderiam iniciar o seu ministério, louvado seja Deus, o seu trabalho após os 30 anos. Então, para cumprir a lei que Deus mesmo estabeleceu, Jesus, ele segue. E é por isso que também ele vem ser batizado por João Batista. Porque Jesus, ele não veio quebrar o princípio, mas ele veio reforçar os princípios. E Jesus, ele espera ali o tempo de 30 anos. O que Deus está querendo dizer para mim, para você, é que muitas das vezes nós vamos precisar esperar sim. Muitas das vezes nós vamos precisar esperar por algo, por um tempo, por um milagre, por uma resposta. Mas isso não quer dizer que Deus, ele não está ouvindo. Isso não quer dizer que Deus, ele não está ouvindo a sua oração. Isso não quer dizer que Deus, ele não vai te responder. Nos diz a palavra que depois que Jesus, ele espera esses 30 anos para começar o seu ministério, louvado seja Deus, para cumprir o propósito pelo qual ele veio. Ele começa ali a pregar, ele começa a realizar milagres. E ele começa a fazer o que realmente, de fato, ele veio, que é anunciar o reino de Deus. Anunciar a verdade. Anunciar a justiça. Anunciar o perdão. Anunciar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a salvação e a libertação. E passam-se ali aqueles 3 anos e Jesus, ele faz todo aquilo que ele veio fazer aqui na terra. E nos diz a palavra que então, quando Jesus, ele vai para a cruz, ele morre, ele se entrega, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vem dizer que então, depois daquela morte, depois daquela ressurreição, quando Maria Madalena o encontra ali no túmulo, a palavra do Senhor vem dizer que Maria Madalena a princípio não o reconhece, mas quando ele chama por ela Maria, então pela voz ela reconhece ele. E ela diz mestre, e ela vai com todo entusiasmo, com toda euforia para tentá-lo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abraçá-lo talvez.
E a palavra do Senhor vem dizer que Jesus ele pede para que não seja tocado porque ele ainda não tinha ido para o Pai. E aí nós vamos ver nos testamentos, no Novo Testamento, Jesus ele passa cerca de 40 dias na terra. É quando ele aparece para os discípulos ali no caminho de Emaús. É quando ele aparece, louvado seja Deus, para as 3 mulheres que estão também ali. É quando ele aparece mais uma vez para Pedro na beira da praia. Jesus ele passa cerca de 40 dias. Mesmo depois de ressuscitado, mesmo depois de ter cumprido o chamado, mesmo depois, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de já ter morrido pelo meu pecado e pelo seu, além de ter passado os 30 anos aqui na terra, louvado seja Deus, esperando para começar o seu ministério. Aí depois Jesus passa mais 3 anos cumprindo esse ministério. E após esses 3 anos, após ele morrer e ressuscitar, ele ainda passa cerca de 40 dias na terra. Por que Deus ele me trouxe isso à memória e à lembrança? Para dizer para mim e para você que se Jesus esperou, porque eu e você não vamos esperar. Que se necessário foi Jesus esperar, porque que eu e você não vamos esperar. Mas tem algo muito importante aqui que Deus ele vem trazer para mim e para você. Espera com paciência no Senhor. Eu quero profetizar a paciência dos céus sobre a sua vida. A paciência que traz paz, a paciência que traz conforto, a paciência que traz a presença do Senhor Jesus. E eu tenho algo muito bom da parte de Deus para entregar ao seu coração. Todo aquele que espera com paciência no Senhor. Olha só o que o salmista vem dizer. Depois que ele esperou, depois que ele orou, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando você espera, pois, no Senhor, quando você coloca a sua confiança, como está escrito lá no versículo 4, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado é aquele que confia a ponto de ter paciência em esperar o tempo de Deus. Bem-aventurado é aquele que confia a ponto de ter paciência para saber que o tempo não é meu, não é seu. Mas quem espera com paciência no Senhor diz assim, que Deus ele vai nos tirar de um lago horrível, de um charco de lodo. Ele porá os nossos pés sobre a rocha e firmou os nossos passos. Sabe o que é pôr os pés sobre a rocha? É firmar você na rocha chamada Jesus. E quando você está firmado na rocha, louvado seja Deus, ainda que venha o vento, vai ser como aquela parábola que Jesus ele fala a respeito da casa firmada na areia e na rocha. Não será abalada. E aí, o salmista diz assim, verso de número 3, eu quero profetizar sobre a minha e sobre a sua vida, que diz assim, e pois, olha só que interessante, e pois, um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Mas sabe quando é que muitos vão ver a tua vitória, o teu milagre, a tua resposta? Quando você esperar confiantemente, com paciência no Senhor. É quando você, louvado seja Deus, glória a Jesus, como está escrito no livro de Romanos, louvado seja Deus, ser paciente na tribulação e ter certeza de que Ele vai responder a tua oração. Está escrito que quando você tem paciência, olha o que acontece, Ele vai pôr um novo cântico na sua boca. Louvado seja Deus, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão. Por que muitos verão? Aleluia. Assim como viram o momento de dor, o momento de fraqueza, o momento de fracasso. E muitos verão quando você espera com paciência no Senhor. Além de ver, vão temer e vão confiar no Senhor. E eu quero profetizar e declarar essa palavra sobre a minha e sobre a sua vida. E dizer para o seu coração, espere com paciência mais um pouco no Senhor. Tenha certeza que Ele está vendo a sua situação. Tenha certeza que o fato, louvado seja Deus, de Deus Ele ainda não ter cumprido aquilo que talvez você tanto pede, que você tanto deseja, não é que Deus não vai fazer. Mas existe um tempo. Existia um tempo para que Jesus começasse o ministério, porque era algo estabelecido pela lei, lá no tempo de Moisés. Os sacerdotes eles só poderiam começar o ministério após os 30 anos. E Jesus ele esperou por esse tempo.
Quem sabe você esteja olhando e você esteja pensando, não vai acontecer. Quem sabe você está olhando e você está pensando, mas faz muito tempo que eu estou esperando. Quem sabe você está olhando e você está pensando, isso aqui não tem mais jeito, eu não vou mais esperar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer a você, a sua alma, o seu coração, que tudo tem um tempo determinado. E aquele que espera com paciência no Senhor Jesus, louvado seja Deus, Ele porá um novo cântico na sua boca. Eu quero fechar essa palavra lembrando a você que Ana esperou por um filho chamado Samuel. E a palavra diz que Deus, louvado seja Deus, colocou um novo hino na boca de Ana. Está escrito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que todo aquele que espera no Senhor, Ele responderá. Espere, continue esperando. Não é nas coisas terrenas, não é confiando nas coisas humanas. Confie no céu. Confie naquele que teve também a paciência de esperar o tempo para poder então se entregar naquela cruz para salvar a mim e a você. Todo o tempo a qual nós passamos esperando por algo tem um propósito. E Deus vem dizer para você, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração enquanto você espera. E continue esperando pacientemente no Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Texto que o Senhor trouxe para a nossa meditação bíblica na noite, no dia ou na manhã. A hora que você ver este vídeo, está lá no livro Louvado seja Deus de Salmo número 40. E lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso de número 12. E eu tenho certeza que os céus vai continuar falando ao teu coração. Espera mais um pouco, que Deus, Ele já se inclinou e Ele já ouviu. E quando Ele se inclina e Ele ouve, Ele faz algo. Olha o que está escrito, que Deus firmou os passos de Davi sobre uma rocha, tirou ele de um charco de lodo, louvado seja Deus, e pôs um novo cântico na sua boca. Eu profetizo um novo cântico, um hino de vitória, louvado seja Deus, na sua boca. Está escrito que quando Deus trouxe o milagre de Abraão e de Sara, louvado seja Deus, Sara começou a rir, e Deus encheu a minha boca de riso, assim fala ela. E o nome Isaac significa risos. Porque é assim que Deus faz para todo aquele que espera, pois, no Senhor. Deus te abençoe poderosamente. Tenha um excelente fim de semana na presença do Senhor Jesus. E continue, pois, esperando principalmente por Ele. Porque está escrito, Ele vem nos buscar. Deus te abençoe poderosamente. Seja muito bem-vindo. É sempre motivo de muita alegria compartilhar uma palavra do céu para o meu e para o seu coração. Siga declarando a nossa frase, louvado seja Deus, profética, que Deus colocou no meu coração, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive, e Ele tem cuidado de nós. Amém?